A minha parte não precisa gravar, é isso que é. Obrigada. Me adiantei e não pedi para o pessoal começar a gravar. Então, para todo mundo ficar sabendo, a gente vai gravar essa palestra e vamos disponibilizar depois no YouTube da Câmara. Então, lembrando, a Semana da Consciência Negra, que foi organizada por nós, eu, a Giane, da Escola do Legislativo, aqui da Câmara de Vereadores de Gravataí, e o pessoal da Faculdade Senec, que eu vou passar a palavra agora para a professora Maria Helena, que vai apresentar o nosso palestrante de hoje. Obrigada pela presença. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Helena Petri, sou professora e coordenadora do curso de Direito aqui da Faculdade Senec de Gravataí. Para quem não conhece, uma faculdade que fica localizada bem aqui na Doutor Luiz mesmo, na região bem central. Uma faculdade de 20 anos já, embora muitas pessoas ainda não conheçam aqui na nossa cidade. E em parceria, então, como a Bárbara falou, desenvolvemos esse projeto da Semana Nacional da Consciência Negra, com um ciclo de palestras e reflexões a respeito do tema, e está acontecendo durante toda a semana, né? Poderíamos ter feito apenas um dia, como a maioria dos órgãos públicos ou instituições privadas fazem, mas optamos por fazer toda a semana, trazendo essa pauta importantíssima, que é justamente para atrair a atenção e a visibilidade que esse tema merece. E vocês aqui, né, como servidores, tanto da casa quanto cargos em comissão, nada mais justo do que trazermos aqui para vocês esse tema, porque é vocês que estão à frente de onde nasce a legislação, as políticas públicas e tudo que a gente tem aí em relação a normativas que podem auxiliar, de alguma forma, observadas as competências previstas na Constituição Federal, obviamente, mas auxiliar, de alguma forma, a gente atingir níveis de igualdade racial e de antirracismo, porque é isso que a gente precisa. Então, eu vou pedir licença para ler aqui, porque o nome do nosso palestrante já é uma palestra. É o Dr. Antônio Nício Vieira Pérez Júnior. Ele é professor ali na faculdade, mestre em Direito, conselheiro, ex-conselheiro e atual secretário adjunto da diretoria aqui da nossa subseção da OAB, meu colega querido, e estuda muito e defende essa pauta e vai conversar um pouquinho aqui com vocês, então, algumas reflexões sobre o racismo e sobre políticas afirmativas para a população negra. Espero que vocês aproveitem. Amanhã nós vamos ter também o evento de forma online, vai ser às 14 horas, transmissão pelo YouTube também. Teremos a delegada Tatiana Bastos e a doutora Janaína Cordeiro. Elas vão falar um pouquinho também sobre o tema e a delegada ainda vai nos dar mais informações a respeito de como proceder em casos de racismo. E sexta-feira, então, encerramos com uma roda de conversa ali na OAB, falando um pouquinho mais especificamente do racismo dentro do judiciário e da igualdade racial nos cargos do judiciário. Então, aproveitem a fala do Antônio, façam perguntas, porque eu não tenho dúvidas que ele tem muito a nos oferecer. Aproveitando aqui agora também, ontem foi com a Tereza, e a fala dela foi sensacional, né? Queria te parabenizar mais uma vez. Uma fala extremamente necessária e, como eu falei ontem, que todas as pessoas do nosso país deveriam ter acesso, né? Que são informações necessárias para que a gente consiga compreender um pouco do que acontece hoje quando a gente fala em racismo, certo? Então, com a palavra aqui, o doutor Antônio. Tá certo. Boa tarde, gente, tudo bem?
Primeiro, muito obrigado a todos por estarem aqui nessa tarde chuvosa, né? Eu sei que, por mais que a maioria de vocês já estivessem aqui trabalhando, né, mas é sempre gratificante ver o acolhimento de vocês e poderem estar aqui nesse momento que poderia estar ali, tomando seu chimarrãozinho, né, trabalhando no seu cantinho ali, aproveitando essa tarde de chuva. Bom, como a professora Maria Helena ali já me apresentou um pouco, eu sou o Antônio, eu sou advogado, sou professor de Direito, sou mestre em Direito. Trabalho já há 12 anos com o Judiciário, mais o meu tempo de estágio, então com mais ou menos 20 anos quase que eu estou nessa carreira, nessa luta jurídica. Para mim é uma grata surpresa, não vou dizer surpresa, mas é um sentimento de alegria que eu trago para poder estar aqui hoje falando para vocês um pouco sobre consciência negra, sobre racismo, sobre cotas. Eu que sou professor de Direito, graças ao sistema de cotas, fui beneficiário da cota do ProUni, uma das primeiras turmas do ProUni, logo que esse programa social foi lançado. Depois, no mestrado, eu fui também agraciado com a bolsa da CAPES, também, já para o ensino superior, né? Então, eu posso dizer que eu sou hoje professor de Direito, trabalho com isso, né, graças às políticas públicas de inclusão. Eu não posso também deixar de agradecer a presença aqui do Dr. Tiago Portes, nosso presidente da comissão, né, de jovem advogado aqui de Gravataí. Juntos, eu e o Dr. Tiago e outros colegas, né, a doutora Flávia, presidente da Comissão de Igualdade Racial, não pôde se fazer presente hoje, fundamos a comissão aqui em Gravataí, né? Faltava também essa comissão de igualdade racial aqui em Gravataí. Mas, dando início à nossa conversa hoje sobre essa questão racial, vou pedir para te passar a primeira ali, né? A reflexão sobre o racismo no Brasil e as políticas de ações afirmativas. O direito à igualdade, ele, por mais que esteja previsto na nossa Constituição Federal desde 1988, ele não foi uma invenção, vamos dizer assim, jurídica que surgiu no Brasil, obviamente, e também não era algo que se discutia somente aqui, né? Eu trouxe aqui para vocês o artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, feita após a Revolução Francesa, lá em 1789, no meio do processo de escravização dos negros. Nesse artigo 1º dizia que os homens nascem e são livres iguais em direitos. E a primeira questão que eu digo para vocês é: que homens eram esses? Quem eram esses homens que lá em 1789 nasciam iguais, e eram livres? Depois disso, depois do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo já tinha visto toda a atrocidade que a Segunda Guerra trouxe em relação aos judeus. Foi feita a Declaração, tá, dos Direitos do Homem, as Declarações dos Direitos Humanos. Lá no artigo 1º também dessa declaração todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isto em 1950, né, nos anos 50, aonde existia uma política de segregação racial nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, um país que lutou na Segunda Guerra, ajudou a libertar a Europa do nazismo. E era um país onde ainda existia uma política de segregação racial. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma reflexão sobre isso. O direito à igualdade, os princípios de igualdade sempre estiveram no pensamento do ser humano desde que o mundo é mundo. Desde que o ser humano saiu da pedra, da idade da pedra, saiu do martelo de pedra, a começar a usar o cérebro para o raciocínio, para as ideias, desde a época dos gregos, né, toda a evolução da filosofia, até os dias de hoje, o ser humano já pensava na igualdade, já se preocupava um com o outro. Mas também, desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, sempre existiu um povo que queria segregar o outro, que queria se sobrepor sobre o outro.
Hoje, a nossa história, que eu venho trazer aqui, é a história dos negros. Mas nem sempre foi só dos negros, né? Houveram outros povos, ainda há outros povos. E essa é um pouco da reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Pode passar, por favor. O racismo perdurou como uma política, vamos dizer assim, aqui no Brasil, mais ou menos 300 anos. Durante esses 300 anos, eu trouxe aqui para vocês uma imagem do Largo do Valongo, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, aonde cerca de mais ou menos 500 mil, né, um pouco mais, um pouco menos talvez, de negros foram comercializados no centro do Rio de Janeiro. Aqui são mais ou menos dados oficiais. 500 mil pessoas foram comercializadas, traficadas. Chegavam ao Rio de Janeiro, ali no Largo do Valongo, elas eram vendidas, eram comercializadas. Fora isso, temos mais dados ali depois adiante, foram cerca de 4 milhões de pessoas. Isso sem falar no que a gente não tem informação. Aqui eu começo a trazer para vocês um dado importante. Quantas vidas o racismo, a segregação e a escravidão começaram a acabar? E aqui eu estou falando do final. O final da escravidão se deu no final de 1800. Eu estou falando aqui do meu bisavô, do meu trisavô. Porque certamente o meu tataravô era escravizado. Eu nasci em 88, então são 100 anos, né, desde a abolição da escravidão até o meu nascimento, o meu Antônio. Então, certamente o meu tataravô ele era escravizado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a escravidão está logo ali. A escravidão não é algo que passou há muito tempo, há muitos anos. Não é, por exemplo, a história bíblica do povo hebreu que saiu do Egito, né, que é algo que é muito, muito, muito lá adiante. Não, a escravidão está aqui. A gente sente hoje esse baque, essas consequências da escravidão, a gente sente hoje. E o racismo estrutural é isso. É esse efeito, essa consequência que a gente ainda tem. Porque, infelizmente, assim como o meu tataravô, trisavô, né, certamente eram escravizados, para quem é branco, o tataravô poderia ter sido também alguém que escravizou. Então, todos nós hoje, em 2023, somos frutos das consequências do racismo, seja de um lado, seja do outro. Tá? Pode passar, por favor? Alguns dados, então, da escravidão. Tá? 12,5 milhões de pessoas foram retiradas da África. Imaginem quantas pessoas. Porto Alegre tem cerca de mais ou menos 3 milhões e meio. Então, foram tiradas cerca de 4 Porto Alegres da África. Isso dados mais ou menos oficiais. Tá? Porque nós temos ali, eu botei ali, cerca de 36 mil viagens de navios negreiros saindo da África, vindos para o Brasil, foram reportadas nos registros históricos brasileiros. Fora as viagens que eram ilegais, porque desde que o mundo é mundo, o ser humano, infelizmente, também tenta burlar o sistema, né? E como o regime de escravidão foi algo muito lucrativo, tá? Porque a gente também não pode pensar que se escravizava os negros só porque o homem branco da época era ruim. Não, não era só porque ele era ruim, mas porque também era algo muito lucrativo. Né? Escravizar, tirar essas pessoas da África era dispendioso, sim, era dispendioso, mas era muito lucrativo quando se vendiam esses cativos aqui no Brasil. Então, nós temos o registro de 36 mil viagens que chegaram à alfândega do Rio de Janeiro. Mas existem tantas outras viagens que chegavam antes de se precisar fazer esse registro e outras tantas viagens que chegaram ao longo desse período em que não se existia registro pelo, vamos dizer assim, o tráfico do tráfico, vamos dizer, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Porque trazer esses negros para ser vendidos no Brasil era
legalmente aceito na época. Né? E o que se fazia para se aumentar ainda mais o lucro? Se trazia de uma forma ainda ilegal para que se pudesse aumentar ainda mais o seu lucro, né? Retirando-se os impostos. 20% das pessoas que eram trazidas pelas pessoas que escravizavam, pelos colonos, morriam nos navios negreiros. Então, vocês fazem uma conta média aqui de 12 milhões, mais ou menos, que foram tirados da África, né? Quantos outros tantos não morreram? Né? Só nesse traslado entre um continente e o outro. Então, gente, é muita gente que sofreu com racismo. É muita gente que ainda sofre com o racismo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas uma pergunta que eu confesso que nunca eu tinha feito antes. E eu nunca tinha visto também alguém responder essa pergunta. Por que escravizavam os negros? Alguém sabe dizer? Alguém já ouviu, pelo menos, essa pergunta? Assim? Por que os negros? Por que não os chineses? Por que não os japoneses? Por que os negros? E aí eu fui atrás, me debulhei sobre estudar por que os negros, enfim. Não é o objeto do meu estudo em si, tá? Como mestre, eu não trabalho especificamente essa área, mas fui atrás dessa curiosidade. Por que nós, negros, fomos os afetados com a escravidão? Né? E aí, eu cheguei, dentre algumas respostas, primeiro, a quantidade de riquezas que existiam na África. A África é um continente que que os europeus chegaram lá por acidente, vamos dizer assim, tentando estabelecer uma rota com a Índia também, assim como chegaram no Brasil. Descobriram a África, descobriram que no continente africano existia uma grande gama de riquezas e que, para os europeus, em comparação com a cultura que se tinha na Europa, eles entenderam que a cultura que se tinha na África era uma cultura inferior. Por que era uma cultura inferior? Porque o desenvolvimento todo europeu se deu a partir da Grécia, a partir de Roma, onde eles se acostumaram com a ideia de grandes impérios baseados em construções, baseados na filosofia. Não que não existisse filosofia na África. Sim, existia filosofia, nas tribos africanas. Mas essa filosofia, baseada muito na própria cultura da África, na própria cultura dessas tribos, para eles era algo que não batia, que eles não encontravam questões parecidas. Assim como os romanos encontraram nos gregos algo que eles puderam incorporar na cultura romana e que eles puderam trazer para Roma, inspirado no que a Grécia fez, eles não encontraram na cultura negra, na filosofia das tribos africanas, algo que eles pudessem incorporar também na cultura europeia. Então, por isso, resolveram que, a partir de hoje, vamos escravizar os negros. A partir disso, também começou uma exploração do conhecimento dos negros. Por quê? Como eu disse, a terra da África é uma terra muito rica. E muito rica em mineração, muito rica em ouro, muito rica em diamantes. Né? E todo mundo aqui já ouviu falar no Egito. Né? No Egito Antigo, as pirâmides, os faraós eram muito ricos. O povo africano, ele detinha o conhecimento de como minerar ouro. Coisa que o europeu não sabia. O europeu sabia o que era ouro, do ouro que tinha na terra, que tinha no rio, que era fácil de se pegar. Né? Para quem, não sei se já teve oportunidade, mas é um passeio, é uma viagem que eu aconselho muito a fazer, conhecer aqui em Minas Gerais a cidade de Ouro Preto, porque eles dão toda uma explicação histórica de como o povo negro foi escravizado, não só pela mão de obra braçal, né? Não era só o braço do escravo negro que era importante para
o colono. Não, era o pensamento do escravo negro, o conhecimento que eles tinham. Então, como é que se sabia onde é que estavam as grandes pepitas de ouro? As grandes pepitas de ouro estavam debaixo do chão, estavam encravadas em outras rochas. E os negros, com o seu conhecimento ancestral, sabiam aonde buscar esse ouro, em quais pedras, em quais tipos de formações rochosas o ouro estava escondido. Da mesma forma, o diamante. O diamante que se acha no leito do rio, professor, ele é uma pepita muito pequena, é do tamanho de uma falange de um dedo, né? É algo muito, muito pequeno mesmo. Por quê? O diamante ele é feito, ele é produzido dentro de uma condição de temperatura e pressão muito, muito alta, muito fortes. E essas condições só tem quanto mais fundo na terra se for. Né? E o diamante ele é formado dentro de uma outra rocha que os negros conheciam, porque eles já exploravam isso no tempo do Egito Antigo. Então é um conhecimento ancestral. Então, também por isso que os negros foram escravizados. Por esse conhecimento que eles tinham também. Então, não é só a força do negro que é escravizada, é o conhecimento também. Tá? Por favor, pode passar ali. Com o desenvolvimento, vamos dizer assim, do pensamento humano, porque a gente falar também de racismo e abolição, a gente não pode deixar de falar, de fazer uma reflexão também sobre como a evolução da filosofia, das questões políticas e sociais foram ganhando peso também na sociedade. Na época da escravidão se vivia o auge da riqueza dos reinados. A França muito rica, a Inglaterra muito rica, Portugal ainda muito rico, né? Mas além desse ser o auge da riqueza dessas nações, aonde essas nações concentraram a sua riqueza, concentraram as suas riquezas, que se tem até hoje, a própria população começou a ter uma consciência social maior. E isso é o fruto lá daquele meu primeiro slide, onde eu trago o artigo 1º da Declaração do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa. Eles tinham a ideia de que todos os homens nasciam livres e iguais, né? Só que isso não se aplicava aos negros, né? E menos ainda às mulheres negras. Né? Mas já existia essa ideia na sociedade. E é esse fruto dessa ideia, é a evolução dessa ideia, que vai começar a ter os primeiros insights das políticas de abolição e dos próprios abolicionistas. Mas, claro, a abolição da escravatura, da escravidão, não é também só um fruto, né? A gente também não pode ser ingênuo de achar que é só um fruto da consciência social. Né? Porque, como eu disse, o lucro, né, por um escravo negro era muito alto. Então, além da consciência, o lucro tinha que ser batido por quê? Por um lucro maior ainda. E qual foi o lucro maior ainda que pudesse bater a escravidão? É a indústria. É a industrialização. E aí o processo da Revolução Industrial foi o que começou a enxergar no negro não um braço para a produção, mas, além de um braço para a produção, um bolso para comprar, para ter dinheiro para comprar. E aí o abolicionismo vai ganhando cada vez mais adeptos. Obviamente que alguns por idealizações, por questões filosóficas, etc., com certeza, sim, mas muitos outros, né, por enxergar ali um comércio, alguém que possa ter daqui a pouco um poder de compra, um poder de aquisição que vai trazer mais lucro. Então, o lucro também é uma fonte da escravidão e também da própria abolição dessa escravidão. O decreto 3353 de 1888 foi o decreto que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Ele pode dizer que, enfim, foi o primeiro passo, não foi o único,
mas foi o mais importante para acabar com a escravidão. Nele foi dito o seguinte: a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrato. Então, a partir daí, a gente tem a abolição da escravatura. E aí nós temos um segundo problema. Abolir a escravidão significou que abram-se as portas das senzalas. Deixem esses negros saírem livres. E o que fazer com os negros livres? Esse é um problema, gente, que a sociedade precisava resolver. E, de certa forma, precisa, porque ainda não resolveu. Porque ainda existem senzalas sendo abertas no país e os negros são jogados na rua pela sua própria sorte. Nós temos uma diferença, vamos dizer assim, básica entre a abolição aqui no Brasil e a abolição, por exemplo, nos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos, os negros que foram abolidos na sua... que foram libertos na sua maioria, saíram com algumas condições para poder tentar começar algum tipo de comércio, algum tipo de trabalho. No Brasil, não. No Brasil, essas pessoas foram simplesmente soltas na rua. A partir de hoje não é mais permitido ter escravos, então o que eu vou fazer com os meus? Eu vou mandar todo mundo embora? E eles moravam na senzala, eles comiam a partir da produção daquela fazenda. Por quê? Porque o senhor mantinha eles alimentados pelo trabalho, mas agora já não se tem mais isso. Então essas pessoas foram jogadas na rua. Jogadas na rua, essas pessoas começaram a se aglomerar. E aí a gente tem o início, né, a raiz das favelas, né, que é onde essas pessoas foram se aquilombar, né, onde elas foram perto dos seus. Essas favelas, geralmente, né, são em locais mais retirados da cidade, são em bairros mais retirados. Por quê? Porque ninguém queria os negros perto. Ninguém queria que os negros ficassem, né, rondando nos centros das cidades, né, tentando algum tipo de comércio. Pode passar, por favor. Aqui nós temos a justificativa que chegou ao então presidente do Brasil da época, Floriano Peixoto, do que fazer com os negros soltos. Por quê? Ou se trabalhava de alguma forma, ou esses negros precisavam ser presos, porque não podia se correr o risco de que esses negros soltos pudessem se aquilombar, como a gente fala, ou seja, se unir de alguma forma e daqui a pouco tentar dar o troco. Esse era o medo que se tinha na época. E aí chegou para o então presidente a seguinte justificativa. Alega-se que a abolição do regime escravocrata induzirá na sociedade uma massa de homens que, estando acostumados à escravidão, recusarão a trabalhar desde que forem livres e passarão a engrossar o número dos vagabundos. Para conjurar esses males, planeja-se então um regulamento que classifique a vagabundagem ou antes a desocupação como um delito que ficará sob a alçada da autoridade civil. Então, proibiu-se o negro de se juntar, de estabelecer as suas comunidades, proibiu-se o negro de dançar capoeira, porque eles tinham um medo imenso da capoeira, porque a capoeira nada mais é também do que uma forma de luta, né? E os negros que se reunissem para dançar capoeira eram sujeitos à prisão. Com isso, foi feito esse decreto. Lá no artigo 399 diz: deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister em que ganha vida,
não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, prover subsistência por meio de ocupação proibida por lei. Pode passar a outra, por favor? 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem. Proibiram, inclusive, a diversão dos negros, com medo de que isso pudesse virar uma organização que daqui a pouco pudesse organizar um golpe, algo que pudesse tentar, vamos dizer assim, dar o troco nessa situação. Qual é o reflexo disso aí em 2023? Aqui eu estou falando de decretos de 1900, mais ou menos. Tá? Então, aqui eu estou falando, se eu nasci em 88, né, o meu pai nasceu em 1944, então aqui eu estou falando do meu avô. Aqui já é o meu avô. A minha avó nasceu em 1900 e alguma coisa, 1902, se eu não me engano. Meu pai já me teve já mais velho, né? Então aqui eu estou falando do meu avô. Então o meu avô sim sofreu a repressão da escravidão. Esses negros jogados nas ruas, à sua sorte, sem poder trabalhar, ou tendo que se sujeitar ao trabalho escravo novamente, né? Com uma outra roupagem, com uma outra denominação, mas ainda continuava o trabalho escravo, geraram seus frutos, que somos nós hoje, que sofremos essas consequências ainda em 2023. Por quê? Porque nós, como filhos desses negros libertos, ainda sofremos essas consequências porque nós ainda não conseguimos superar essas condições que eles foram largados. Porque se eles tivessem sido largados, de repente, com algum emprego, com alguma terra para produzir, algo nesse sentido, né, talvez a gente não se falasse do nosso tema central da palestra, das cotas raciais. Porque nós não estaríamos numa condição de inferioridade, de disputa de posições sociais que possam trazer para a gente aquilo que já tinha sido garantido lá na França, em 1789, que é a igualdade. Não tem como buscar a igualdade quando a gente já sai 3, 4, 5 passos atrás. Imagine que todos nós aqui vamos disputar uma corrida para subir essa escada até a porta. Agora, imagine que todos nós temos a mesma aptidão física. Todos nós conseguimos correr tranquilamente. Mas agora imagine eu sair escorado daquela parede e imagine alguém que possa já sair da 4ª, 5ª fileira daqui. Eu vou ter que correr o dobro, talvez o triplo. Meu forte não é física, né, professor? Meu forte não é física, né? Mas a proporção que eu vou ter que correr, considerando que ele também vai correr de lá, vai ser talvez 3 ou 4 vezes que eu vou ter que correr mais do que ele para poder chegar junto. Não é para mim chegar primeiro que ele, não é para mim ser melhor, é para mim poder chegar junto. E aí, lá na frente, nós termos as condições de igualdade de poder disputar uma vaga no mercado de trabalho, numa universidade, né, em alguma posição de ascensão social, né, que possa nos trazer as garantias mínimas. A gente está passando aqui no Rio Grande do Sul um momento bem complicado, bem difícil com as enchentes, com as cheias dos rios, né? Tem pessoas que, enfim, está faltando água, por mais que esteja chovendo bastante, não tem água potável, né? Então isso está sendo um problema muito grande aqui na nossa sociedade. Mas eu digo para vocês, tem locais que, em condições de temperatura normal, de tempo normal, climáticas normais, ainda não tem o saneamento básico. E essas pessoas, na sua maioria, são
os descendentes desses escravos. No meu trabalho de mestrado, eu pesquisei sobre informação pública, sobre como a informação pública sobre a pandemia estava sendo feita pelo Estado. Basicamente, como é que o Estado sabia quantas pessoas estavam sendo infectadas pelo Covid, qual era o tamanho do impacto do Covid dentro da sociedade brasileira. Então, a minha pesquisa foi mais ou menos sobre isso aí. Pesquisando, lendo, enfim, aprendendo sobre esse tema, eu fui num debate que se discutiu as condições das favelas no Rio de Janeiro. Tinha locais nas favelas do Rio de Janeiro que o Estado não tinha chego, que a repressão do Estado chegou através da polícia. Mas a informação pública sobre saúde não tinha chego ainda. As pessoas não sabiam que estava acontecendo uma pandemia. E aqui eu não estou nem falando de duvidar se existia ou não existia uma pandemia. Eu estou falando de que não existia uma ideia de que pudesse pessoas estarem ficando doentes. A discussão não tinha chegado lá. Quando essa discussão finalmente chegou lá, através de pessoas da própria comunidade, começou a se ter um desespero de como é que vai chegar as máscaras lá no meio da favela. Foi aí que começou a popularizar aquelas máscaras feitas em casa, as máscaras costuradas. Porque até então as máscaras que se sabia que deveriam ser usadas eram aquelas famosas N95, né? As máscarazinhas azuis, essas eram as que se sabia que eram efetivas e que deveriam ser usadas. Mas as pessoas não tinham como comprar essas máscaras. E aí, quando saiu essa notícia, quando popularizou essa notícia nas favelas, foi de que era preciso tapar a boca e o nariz. E aí as pessoas, para não tapar com a mão, costuraram roupas, costuraram o que deu para poder tapar a contaminação. Então é isso que a abolição também nos trouxe. Nos trouxe direitos? Sim, nos trouxe direitos, com certeza. Nos trouxe a liberdade? Sim. Mas nos trouxe também essas mazelas que nós sofremos até hoje. Pode passar ali, por favor. Aqui nós temos outras legislações que foram aplicadas à época. Tá? A Lei Áurea, que era para os nascidos, não vou lembrar agora a partir de que data, mas os negros nascidos de determinada data já não eram mais considerados escravizados. Tá? A política de embranquecimento do Brasil, que é uma política feita através da imigração de outros povos. Então, o Brasil fomentou por muito tempo a imigração europeia, italiana, alemã, polonesa, espanhola, né? Como uma forma de acolher essas pessoas aqui no Brasil, sim, também como uma forma de acolher essas pessoas aqui no Brasil devido às condições de políticas que esses países viviam na época, mas também por uma condição de embranquecer o Brasil. O Brasil nunca teve o objetivo de ser um país reconhecidamente negro. Aliás, oficialmente, nenhum país diz isso. Mas a Argentina, por exemplo, foi tão colonizada por negros quanto o Brasil, mas não se tem negros na Argentina. Ontem teve um jogo, né, Brasil e Argentina, no futebol, e aí a gente pode ver a seleção brasileira e a seleção argentina, não tem nenhum negro. Mas isso significa que não existiram negros na Argentina? Sim, existiram negros na Argentina. Só que a Argentina também. A Argentina pode-se dizer que deu certo o plano deles de embranquecer a Argentina. A criminalização do negro, a gente já debateu aqui com a questão dos capoeiras, enfim. Né? E a inserção social do negro e determinação da ocupação urbana pelos recém-libertos, que é tirar os negros das zonas urbanas e deixar para as zonas mais marginalizadas da sociedade. Por isso que se tem o termo marginal. Por que o negro é marginal? O negro é marginal porque ele fica à margem da sociedade. O termo marginal foi depois empregado para definir alguém que é criminoso. Por quê? Porque na maioria das vezes
eram os negros que eram os criminosos por uma questão de subsistência. Então, o marginalizado significa, o marginal é aquele que está à margem, aquele que está do lado, aquele que está fora do centro, que é onde se tem o poder e é onde se tem a riqueza. Pode passar, por favor. Todo mundo conhece o rapaz da esquerda de vocês ali, né? Martin Luther King. O Martin Luther King ele foi um expoente dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele deu aquele famoso discurso, se eu não me engano, é nessa foto aí, que ele dá aquele famoso discurso de que eu tenho um sonho. Mas o Martin Luther King ele não estava sozinho nos Estados Unidos e muito menos em outros lugares do mundo. O Martin Luther King ele estava junto, por exemplo, no Brasil, com Abdias do Nascimento. O Abdias do Nascimento, ele pode-se dizer que ele é o nosso Martin Luther King. Ele foi um político brasileiro que lutou muito pelas condições sociais, pela melhoria dos negros no Brasil. Lutou muito no Congresso pelas primeiras leis, né, sobre isso, então ele é um expoente assim, que ele deve ser reconhecido, o nome dele deve ser gravado na história brasileira de uma forma mais, eu posso dizer assim, mais popular. As pessoas têm que conhecer. Assim como todo mundo conhece Martin Luther King, todo mundo tem que conhecer, né, Abdias do Nascimento também. Tá? E um professor meu, uma vez ele estava nos dizendo em aula o seguinte: em 1988 teve a Constituição Brasileira, depois de todo um período de ditadura militar, que, segundo ele, parece que a Constituição veio do céu a partir de um mandamento bíblico, algo assim, né, como Moisés recebeu lá as leis divinas, né, a Constituição Federal de 88 brotou do céu e trouxe os direitos de igualdade depois de um período de ditadura. E ele diz o seguinte: apagou-se, inclusive, dessa história, ou tentam ainda apagar, inclusive, dessa história, a força do movimento negro na Constituição Federal, na idealização da Constituição Federal. Porque, sim, os movimentos negros da época, a partir desse cara aí, do Abdias do Nascimento, que promoveu debates políticos e debates nas cidades, para que se trouxessem a visão dos povos negros, isso lá em 1980 alguma coisa, né, para que essas pessoas pudessem também participar do processo de constituição do Brasil. Para que a Constituição pudesse também trazer uma ideia de igualdade, de fraternidade, como se tem hoje na nossa Constituição, mas também pensando na igualdade racial. Porque a igualdade já estava lá nos direitos humanos, já estava lá na França em 1700, mas não estava na Constituição brasileira ainda, né, de uma forma, vamos dizer assim, efetiva, né, e era importante para esses movimentos negros trazerem para a Constituição o tema racial, a palavra, para não deixar vírgula nenhuma de que isso pudesse ou não pudesse ser aplicado aos negros ou não. Então tinha que estar lá, tinha que estar na Constituição que a igualdade também é garantida, em religião, para que pudesse ser professada as religiões de matriz africana, e também a igualdade racial. Então, guardem bem o nome desse cara. Esse cara foi um cara muito importante. Assim, é alguém que tem que ser também celebrado no Brasil. Tá? Pode passar ali, por favor. Acho que... Aqui nós temos também... alguns casos ali das políticas raciais também ao redor do mundo, tá? Depois eu disponibilizo para vocês ali, principalmente aqui nos Estados Unidos, tá? Pode passar também. Aqui tenho depois também importante vocês verem, são números da segurança pública para vocês entenderem por que os negros são marginalizados. Se nós somos frutos dessas condições de que os negros foram libertos, também
nós somos os principais atores da segurança pública. Por quê? Porque nós somos os que mais morremos, porque na maioria das vezes nós somos os principais alvos disso, né? A atuação da polícia é sempre mais efetiva nas zonas marginalizadas, é sempre mais robusta, ela é sempre mais truculenta, né, nessas áreas. Isso significa que não existe crime lá e é uma injustiça? Não. Existe crime, sim, nas regiões de maioria negra das cidades. Óbvio que existe. Agora, o questionamento que fica é a forma como se reprime esse crime é a mesma forma que se reprime o crime em condições, em áreas majoritariamente brancas? Mas aí as pessoas fazem a seguinte pergunta. Tá, mas Antônio, tu quer dizer o seguinte, que o quê? Se a polícia é truculenta na favela, ela tem que ser truculenta, né, na classe média, na classe alta, porque as pessoas têm medo. O medo das pessoas é esse. O medo não é de que se reprima o crime na classe média alta. O medo das pessoas, professora, é de apanhar como os negros apanharam, e apanham. Esse é o medo das pessoas. É que um belo dia o Estado acorde e vá reprimir as drogas numa escola particular de classe média alta, como ela reprime numa escola de classe média baixa. E aí imagine alguém de classe média alta tomando um chute na perna para abrir as pernas pela polícia e ser algemado. As pessoas têm medo disso. É disso que elas têm medo. Alguém aqui já tomou como é que chama? No meu tempo era um atraque. Um pega, em Camaquã, onde eu sou, é um atraque, né, da polícia. Sabe que a polícia não é carinhosa. Ela não é carinhosa. Eu não vou entrar na discussão da atitude, enfim, do ato policial, não é o nosso foco aqui, né? Mas até mesmo a forma como são abordadas as pessoas numa área de marginalidade, numa área de uma favela, é diferente de como elas são abordadas no centro da cidade. Primeiro porque dificilmente são abordadas no centro da cidade. Né? E quando são abordadas, geralmente são o estereótipo do negro. O atual secretário de Segurança do Estado, eu participei uma vez de uma palestra dele, e ele é negro, né? Ele é um homem negro, e chegou para ele a aprovação de uma nova política como é que chama? De repressão, né? Onde se estabeleceria uma nova forma, vamos dizer assim, mais humanizada da polícia fazer essas abordagens. Né? É um processo de reestruturação das polícias, de melhorar a imagem da polícia. Tá? E chegou, uma das primeiras ideias que chegaram para ele ali foi de como reprimir, de como instruir as pessoas também aos ataques pelo telefone, esses golpes pelo telefone. E aí chegou nele a seguinte imagem. Idealizem comigo. Um homem, imaginem só o vulto, tá? Um homem com a mão assim a um telefone, meio de perfil, aparentemente com uma roupa larga, uma camiseta aparentemente larga, uma bermuda aparentemente no joelho, um pouquinho depois, um boné, uma aba mais ou menos reta. Não tinha nome, não tinha nada, mas esse era a figura desenhada ali e estaria praticando. E ele olhou assim e para nós ele disse assim, pô, esse aqui é meu filho. Meu filho tem 15 anos, né, joga basquete, gosta da NBA, usa camisa de time de basquete,
né? É o meu filho, esse aqui. E aí ele disse o seguinte, qual é a evolução que se tem aqui? Não tem evolução aqui. Continua infiltrando na cabeça das pessoas que elas podem ser atacadas por alguém negro. Então o que ele fez? Na hora ele vetou aquilo ali, mandou refazer, enfim, né? Tirou até mesmo aquela imagem. Então o que se tem, a ideia que se tem do negro, né, da figura de alguém ruim, de um marginal, é a figura de um negro. Essa é a imagem que se tem. E a sociologia explica isso como algo que vem sendo incutido no nosso pensamento dia a dia através de ações e ações e ações. E isso, senhores, isso é o racismo estrutural. O racismo estrutural não é eu chegar aqui, por exemplo, e discriminar alguém por ele ser negro ou não. Não é um de vocês me falarem o seguinte, eu não concordo com o que tu estás falando, seu negro. Não, isso é só uma espécie de racismo, que é aquela que você ataca direto a pessoa. O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é eu entrar aqui na Câmara Legislativa, ou em outro órgão público, enfim, num lugar de poder, e eu não encontrar um negro em lugar de poder. O que é eu não encontrar um negro em lugar de poder? Esses dias eu estava no shopping, no horário de almoço, estava no shopping ali, sabe, fazendo nada. O fone de ouvido existindo, só, né, esperando o meu horário passar. Quem é negro já passou por isso. E estou eu ali caminhando, das duas formas que eu vou contar. Estou eu ali, né, andando, estava na Renner, saí da loja, e aí uma menina veio e me cutucou assim, no meu fone de ouvido. Eu olhei para ela, pois não. E ela falou assim, desculpa, moço, mas você veio atrás da gente, eu tinha ela e umas amigas ali, você veio atrás da gente porque tocou o alarme da loja? E eu olhei para ela, não. E ela, tá, obrigado, e foi embora. E aí eu pensei assim, ela achou que eu fosse o segurança da loja. Porque eu estava de terno, estava com fone, ela achou que eu fosse o segurança. Ou tem também quem já passou pela outra parte, que é, né, você está no supermercado, domingo, todo mundo, né? No domingo você vai no supermercado, e domingo no supermercado eu não vou assim. Né? No supermercado no domingo. Eu vou de camiseta, eu vou de bermuda, eu vou de chinelo, e aí você está na gôndola, e aí você olha, tem um segurança arrumando alguma coisa. Aí você troca de gôndola, e o segurança vem e continua arrumando uma outra coisa. E você troca de novo, e você troca de novo e de novo, e ele está ali olhando, e daqui a pouco ele só olha assim e tudo mais. Ele não me vê como um consumidor em potencial, ele me vê como alguém, uma potencialidade, de roubar o mercado. Isso é racismo estrutural. O racismo estrutural, eu tenho 2 filhos também. Eu tenho 2 filhos. Na Copa do Mundo agora, o meu filho maior, tem 6 anos, ele simplesmente se apaixonou pelo futebol. E aí eu vi que eu criei alguém igual a mim, apaixonado pelo futebol. O sonho dele é ser jogador de futebol. Mas outro dia eu estava fazendo aula, professor, lá para a nossa faculdade, e ele estava do meu lado fazendo tema, e pela primeira vez ele se deu conta que eu era o professor. Ele perguntou, pai, tu está fazendo tema? Eu disse, não, estou fazendo aula, filho. Como assim aula? E eu, estou fazendo aula. O pai, tu sabia que o pai é o professor, né? Ele, não, tu é o professor, pai. E eu, sim. Mas professor que nem na cabecinha dele, né? Professor que nem a minha pro, que ensina a ler, que ensina a escrever. E eu, adaptado ao direito, né? A advocacia, sim, filho. Eu sou um professor. E aí ele disse que ele queria ser professor. Que ele queria ser advogado.
O meu outro pequenininho, eu tenho um de 4 anos, esse tem certeza que ele quer ser advogado. Porque ele me vê estudando. Ele não me vê só jogando bola e quer ser jogador de futebol. Ele não me vê escutando música e quer tocar num grupo de pagode. Porque essa é o estereótipo do negro no Brasil. Ou ele é jogador, ou ele faz parte de um grupo de pagode, ou, atualmente, também a gente tem a questão também dos influencers, né? Ou ele é alguém de rede social. Mas o meu filho, até então, com 6 anos, ele não via no pai dele um professor de direito, ou um professor, ainda que seja a ideia que ele tem como professor. Né? E aí eu pergunto para vocês, quantos professores negros vocês tiveram? Vocês podem me dizer o seguinte, no ensino básico ali, talvez tinha 1, 2, 3, um pouco mais. Mas e no ensino superior? Eu nunca tive um professor negro no ensino superior. Eu faço parte hoje do núcleo antirracismo da URGS, que é um movimento que começou aqui na universidade, e a gente está justamente se organizando para que tenha professores negros no ensino superior. Para quê? Para que as pessoas vejam que negros podem ocupar lugares de poder. E um lugar de poder dentro de uma universidade é quem tem o apagador e a caneta. O lugar de poder numa faculdade, falando do nosso universo aqui, né, para o negro, não é ele ter o poder de limpar a sala de aula. Não é ele ter o poder de pegar os meus documentos ali para poder encaminhar a minha matrícula, a minha renovação da minha matrícula, ser alguém só administrativo. Não, é preciso que as pessoas enxerguem negros professores, as pessoas enxerguem negros reitores de universidades. Pela primeira vez em quase 100 anos, mais de 100 anos de curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um professor negro foi homenageado, foi paraninfo de turma, em 100 anos. Num país onde a maioria da população é negra, não é o reflexo do nosso Estado, porque o nosso Estado tem uma grande colonização. Mas se nós formos avaliarmos o Brasil como um todo, a maioria da população brasileira é negra. E nós não temos a maioria dos negros em posições de poder. Nós não temos negros no nosso tribunal, no nosso STF. Já tivemos, mas não temos mais. Tivemos poucos, exato. Governadores, prefeitos, deputados. Existem poucos negros. E isso é um reflexo do quê? Isso é um reflexo de como os negros foram jogados na sociedade. Ainda hoje a gente vê isso aí. Então, o que a gente debate muito no núcleo lá de pesquisa é que precisamos ser exemplos. As pessoas precisam enxergar na gente, né, alguém que eles querem ser. Eu posso querer ser igual a ele, e ele é negro. E ele é negro e ele é diretor de uma grande empresa. Ele é diretor de uma estatal. Ele é diretor de uma empresa privada. E ele é negro. O meu filho hoje, e olha, tem um desenho da Disney que tem um menininho com cabelo de cachinhos, né? E ele olhou assim, aquele menino, e disse assim, pai, o cabelo dele é igual ao meu. E eu disse, igual ao teu, filho. E aí eu digo o seguinte, para quem é mulher, né? Vocês quando eram pequenas, né, vocês enxergavam nas bonecas a imagem de vocês? Para quem é branca, na maioria, sim. Mas e as bonecas negras? O que isso tem a ver com racismo estrutural? Isso tem a ver que, aos pouquinhos, a gente vai colocando na cabeça de alguém que o negro
o lugar do negro seria um lugar de submissão. É normal eu chegar no shopping e ver alguém, algum negro, limpando, servindo. É normal. Todo mundo chega, continua fazendo suas coisas e está tudo certo, né? Quando um negro chega de terno, gravata, se presume que ele é o segurança daquela loja, daquele restaurante, enfim, né? Agora, se eu entro dentro de uma grande empresa e vejo um negro de terno e gravata, jamais eu vou supor que ele possa ser o presidente ou o dono daquela empresa. E isso é racismo estrutural. E aí, lá na criança negra, eu vou criando nessa criança um pensamento de que eu não posso ser. Porque o primeiro requisito para ser igual àquele cara é eu ser branco. E eu não sou. Então, eu nem vou tentar. Pode? Vá lá, por favor. Os berros, né? Deu? Ah, agora sim. Mas vocês ouviram uma parte do que eu falei? Tá bom. Então, Vinícius Júnior passa seguidamente, né, por episódios de racismo e todos nós nos chocamos e vamos para as redes sociais, né? Mas eu conheço um menino que ele está tentando aí a vida de jogador de futebol e todo final de semana ele passa por isso nos campos que ele vai para brincar e para sonhar, enfim. E a única pessoa que compra a briga dele é o vô dele que está ali levando ele. E ninguém se choca, né, dele, uma criança de 10 anos, ser chamada de macaco constantemente, não é um episódio nem outro. E daí já entro na questão que eu queria trazer aqui também, que reflete no racismo estrutural, que muitas pessoas não enxergam, né? E depois até vou aproveitar a Tereza para fazer uma fala ali sobre o nosso lugar, porque eu sou branca, e ela trouxe isso muito bem ontem. Eu não tenho como mensurar o que uma pessoa negra passa numa situação que nem o Antônio estava falando no supermercado, né? A gente até tem algumas situações, meu marido, ele é policial civil, ele anda armado, e às vezes verificam, o segurança fica esperto, vê que ele está armado, então a gente vê assim aquele movimento dos seguranças o tempo todo atrás da gente, né? Aconteceu agora recente na Cassol. E isso é muito chato, porque a gente sabe que a gente não está ali para roubar, para fazer nada de errado, né? Então, imagino assim a situação,
mas não tenho nem noção de a gente passar por uma situação assim em função da cor da pele. E daí a gente pega nas questões de falar sobre privilégio branco, que muitas pessoas tratam como mimimi, né? E isso é um passo importante, assim, eu faço questão sempre de tocar nesse assunto, porque enquanto a gente tratar como mimimi, enquanto a gente não reconhecer que nós somos uma sociedade racista, nós não vamos mudar. Porque o primeiro passo para a gente querer mudar alguma coisa é reconhecer que ela está errada, né? Então, assim, o crime de injúria racial, esse que eu falei, que é o mais comum, de falar da cor, né? De falar de alguma característica da pele, a gente costuma muito se comover quando é alguma questão assim que gera maior repercussão. O segurança aquele que foi agredido no Carrefour, lembram? Maior, né, alvoroço, nos traz muita sensibilização esses fatos, mas eles não são fatos isolados. Acontece todos os dias. Não tão graves, talvez, a ponto de causar tantas lesões físicas, mas tão graves a ponto de acabar com ambição, né? Acabar com o sentimento de pertencimento que todos nós deveríamos ter e que nós buscamos. E a questão que o Antônio falou ali da corrida, eu até depois eu vou pedir para te falar mais um pouquinho nessa questão de cotas, porque eu vejo muitas pessoas não entendendo a respeito do assunto e achando que um negro vai chegar pelos seus próprios méritos, porque todos somos iguais, porque todos somos seres humanos e todos temos nossos méritos, de fato. Não é isso que se discute. Não se diz que um negro não tem os seus méritos, a sua capacidade, mas ele não tem as mesmas condições de chegar no mesmo lugar que nós já estamos de partida, né? No lugar de partida que nós já estamos, por todas as questões que o Antônio falou aqui, né? Uma questão desde lá do tempo da escravidão. Então, depois, Antônio, se tu puder, só dar mais um enfoque nessa questão de cotas. E eu vou chamar aqui a Tereza, quebrando um pouquinho o protocolo, para ela falar sobre um dos pontos apenas sensacionais de tantos que ela nos falou ontem. Não, pode ser agora, que eu acho que já fecha. Que é sobre o nosso lugar de fala e lugar de análise dessas questões de racismo para nós que não somos negros. Alô? Estão me ouvindo? Certo. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Não quero tomar o tempo da brilhante fala do professor Antônio, só para aproveitar o ponto de discussão. Eu comecei a minha fala de ontem, professor Antônio, falando dessa questão da Semana da Consciência Negra e do meu lugar de fala como pessoa branca nesse debate. Eu acho que um dos grandes problemas do racismo estrutural que nos assola, que assola a sociedade brasileira, e muitas vezes a gente recebe essa pergunta: por que uma Semana da Consciência Negra? Por que não existe uma Semana da Consciência Branca? Eu acho que falta a branquitude, as pessoas brancas terem a consciência do lugar que ocupam nesse processo, de que tem espaços privilegiados, de que houve todos esses problemas decorrentes da colonização, do processo de escravização. Então, acho que a gente tem que ter o nosso papel de se associar a essa luta antirracista, de ter consciência do lugar que a gente ocupa e de que, sim, a gente teve muitos privilégios nesse processo. Então, acho que a gente tem que se associar a essa causa com consciência, promover debates, ter a consciência do nosso lugar para falar sobre a importância de que os negros ocupem mais lugares de destaque, mais posições importantes como essa que o senhor falou agora há pouco, né? Só para citar um exemplo, o senhor falou dos espaços acadêmicos. Quando eu fiz a conclusão do meu curso agora de doutorado, eu fiz sobre literaturas africanas e eu disse, tem que ter pessoas negras na minha banca. E como foi difícil encontrar.
foi uma dificuldade encontrar professores negros especializados em literaturas africanas que pudessem fazer parte da minha banca. Então, acho que esse é o debate, isso que a gente tem que lutar para mudar. Então, o meu convite aqui, né, para Tereza contribuir, mais na minha fala do que na fala do Antônio aqui, que está sendo excelente para mim aprender um pouco mais e refletir sobre o tema, mas é porque nós não precisamos ser negros para combater o racismo, para lutar pelo fim do racismo. Então, porque vejo aqui maior parte das pessoas brancas, e isso é em todos os lugares, né? Como o Antônio falou, se a gente começar a olhar para os lados, a gente vai ver aonde estão os negros e aonde estão os brancos, e isso não tem por nenhum lado que se olhe, tem como nós acharmos normal esse tipo de situação, num país onde 56,20% da população é negra, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos, de fato, a maior parte não é negra, mas temos muitos negros, não é a maior parte, mas é quase a metade. Então, aonde estão os negros, né? E nós não precisamos ser negros para nos associarmos, então, à luta contra, né, o racismo e pela igualdade racial. Tá? Então, era essa a minha contribuição aqui que eu queria dar. E pode seguir aí, Antônio. Muito obrigada. Capaz, doutor. Não, muito bom essas colocações, porque a gente precisa ter esse debate também com pessoas brancas. Por quê? Porque o racismo não é uma invenção, vamos dizer assim, dos negros, e não é os negros que vão resolver esse problema sozinhos. Né? Não é só o negro com o negro em debates só nossos que nós vamos resolver esse problema. Porque a gente vai chegar em uma causa, a gente vai chegar em algum efeito disso, mas a gente jamais vai chegar numa solução se a gente não, né, incluir nesse debate, como a professora Maria falou, 44% do país, que são as pessoas brancas. Então, nós, como 56%, não vamos resolver o problema se a gente não chamar os outros 44%. Então, o debate do racismo, ele tem que ser de todos. Tem que ser do branco, tem que ser do negro, né? do homem e da mulher, assim como também é a questão do machismo. Né? Tem gente que não gosta de debater machismo porque acha que não existe, né? Que é uma coisa que as mulheres que têm que debater. Né? É uma coisa que tem que ser debatida por mulheres, mas também por homens. Né? Por quê? Porque quem reprime, quem oprime a mulher é o homem. Não é a mulher pela própria mulher. Né? Nem se fosse. Né? Porque se mulher repreendesse a própria mulher, ainda assim precisaria que os homens também participassem desse debate. Né? Ali, por exemplo, eu trago a questão da renda média no Brasil, né? Onde o homem branco, né, na média, recebe mais do que a mulher branca, né? Depois vem o homem negro e, por último, vem a mulher negra. Que daí é uma outra reflexão, né, pegando esse gancho aqui que eu faço, para quem é mulher negra, imagine você estar abaixo de todos esses. Por quê? Porque na ideia das primeiras questões de direitos civis, e isso também é uma crítica até ao próprio homem negro, tá? Porque daí entra a parte do machismo junto. Tá? Primeiro, os privilegiados são os homens brancos, que concedem os seus privilégios às mulheres deles, às mulheres brancas. Se nós temos que conceder direitos, então que se dê direitos aos homens negros. E aí os homens negros que definam se querem repassar isso para suas mulheres ou não. E aí vem a meia-culpa também dos homens negros. Porque também por uma questão de machismo também, os homens negros também demoram a entender que as mulheres negras precisam também participar desse debate de direitos e também para elas é preciso garantir os direitos. Né? E muito por quê? Muito porque se os homens negros são os marginalizados,
são os que são presos, quem é que cria os filhos? São as mulheres negras. E aí, como é que eu vou excluir desse debate? Como é que eu não vou incluir nessa questão de direitos as mulheres negras aqui? Então, a questão do machismo também, professora Marilena, é outra questão assim que é preciso vencer esse debate. Eu sempre digo o seguinte, existe um medo no ar de debater, de ir a fundo nessas questões polêmicas mesmo da sociedade, que enquanto existir esse medo, as questões não vão evoluir, não vão ser definidas. Né? Não é chegar aqui e transformar o homem branco num demônio e querer transformar o tempo da escravidão agora com os homens brancos como uma espécie de troco, vamos dizer assim, para se ter uma reparação histórica através do troco. Porque, como eu ensino na minha aula de filosofia, justiça não é dar o troco. O ser humano evoluiu ao longo da história para entender que justiça não é dar o troco. Né? Justiça é igualar as pessoas, é tentar deixar essas pessoas nas mesmas condições de todo mundo ter a mesma chance de chegar lá em cima ao mesmo tempo. Nesses dados que tu traz aí, Antônio, de desigualdade entre o homem e a mulher, e o homem negro e a mulher negra, nós temos estudos de pesquisas agora recentes que para a mulher atingir a igualdade do homem seriam 300 anos aproximadamente, se nós continuarmos evoluindo nessa nossa conversa de feminismo, mimimi, né? Enfim. Então seriam 300 anos. Eu estou falando de muita gente, né? Obviamente que a minha filha já não vai pegar as mesmas condições que eu, ela vai pegar melhor, porque temos mulheres que vão, né, abrindo caminhos. Assim, para o negro alcançar condições de igualdade, essa pesquisa trouxe 167 anos. A gente está falando aí de quase 2 séculos a mais para a gente resolver uma questão que hoje já nos incomoda demais. Né? Não tem como esperar. É verdade. Não se tem como aguardar tanto tempo para isso. Pode passar aí, por favor. Bom, os rumos, então, dessas políticas afirmativas. E por que elas são importantes? Tá? A política afirmativa vai trazer, vamos dizer assim, essa reparação histórica, que tanto se fala nesse termo. Reparação histórica. O que é reparar historicamente? Para quem é advogado, sabe que reparar significa deixar a pessoa que foi ofendida em condições que ela, vamos dizer assim, entre aspas, como se ela não tivesse sido ofendida. Né? Ou seja, eu vou reparar aquele dano não dando mais do que ele merece, mas sim dando a ele a justa reparação para que ele possa conviver com aquela situação, para que ele possa estar, como a gente chama no direito, ao status quo, como se ele nunca tivesse sido ofendido. A reparação histórica, nesse caso, é eu poder gerar para a população negra, que eu já trouxe todos aqueles números ali, e lá do início, e aí vocês façam aqui uma reflexão de que se 500 mil pessoas só no Rio de Janeiro foram vendidas, né? Metade, vamos dizer assim, morreu, outra metade teve filhos, que tiveram filhos, que chegaram até nós, né? Essas pessoas, descendentes deles como nós, estamos numa posição de chegar até o ensino superior, de chegar até as primeiras cadeiras da fila, vamos dizer assim, dos melhores empregos, né? A gente já parte lá de trás. Tá? Os meus 2 filhos que eu citei para vocês, eles estudam em escolas particulares. Os 2. E o racismo estrutural para eles é o meu filho me perguntar assim, pai, por que só tem eu e um outro coleguinha de negro na escola? E aí, como é que tu sai dessa saia justa? Assim, sabe? Ah, pai, mas não é só chegar... A cabeça dele, né, uma criança de 6 anos, não sabe o que é preço de mensalidade, né, o que é isso. Né? Mas como é que tu explica para ele que
o meio aonde ele convive não tem menino negro, né? E o pior ainda, um dia ele ainda vai descobrir que o outro menino negro da escola dele, né, é um menino que também tem uma história de vida um pouco mais dura porque ele é adotado. Então, vejam que para ele vai conviver, que ele vai crescer, vai ter sua adolescência, se continuar na mesma escola, com famílias brancas bem estruturadas, vamos dizer assim, bem estruturadas que eu digo com os pais ali talvez morando junto, claro, salvo algumas exceções, etc, etc, né? Mas ele e o outro colega vão ser os diferentes. No pensamento, é isso que é o racismo estrutural. É ele crescer achando que é diferente ele e o colega. Não que eles são só mais 2 alunos dentro de uma escola com tantos outros alunos, né, com tantas outras diversidades e adversidades que cada família tem dentro disso aí. Mas os meus filhos, eles já vão estar numa posição mais à frente nessa corrida. Eu não. Eu vim de uma escola pública, concorrendo com quem é de uma escola privada muito melhor do que a minha pública é, eu comecei lá atrás. Eles não. Eles eu já coloquei numa posição de superioridade. Eu fui descobrir na faculdade que era possível fazer um mestrado, que era possível ser professor de direito. O meu filho já em casa ele já tem um professor de direito. Então ele já sai numa posição lá em cima. E ele vai sair numa posição de desigualdade em relação aos meninos negros da época dele? Porque vai ter ainda muitos meninos negros atrás deles. Sim, mas essa reparação histórica com eles já foi feita, porque foi feita comigo. Provavelmente, né, o meu filho não vai precisar de um ProUni, né? Talvez ele não precise de uma bolsa CAPES também para o ensino, para o mestrado, o doutorado. Por quê? Porque ele já vai estar lá na frente. E aí o ProUni, né, vai perder o sentido. Né? E aí deixa eu só ler aqui isso aqui para vocês, que o objetivo, tá, da política afirmativa, né, que é a igualdade, é aquilo ali. É iguais direitos de ir e vir livremente nos espaços públicos, tá? Direito de usufruir os bens e serviços públicos, uma questão de equidade de distribuição dos recursos sociais, urbanos e ambientais, garantir o direito à moradia digna, segurança pública, ao trabalho, ao lazer, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso tudo são garantias constitucionais, tá, da nossa Constituição. E a garantia das condições de liberdade econômica como garantia de renda e livre iniciativa. Isso quer dizer o seguinte, só consegue, de fato, a liberdade quem tem a oportunidade de garantir a sua própria renda. O programa social de assistencialismo do governo, vamos dizer assim, ele deve ser encarado como algo que teria que ser momentâneo, que teria que ser uma ajuda, um empurrão, vamos dizer assim, para que aquela pessoa pudesse se manter, que aquela pessoa pudesse ter uma nova perspectiva, para que ela possa, no frigir dos ovos, caminhar com as próprias pernas. Né? E o objetivo das políticas afirmativas é este, é que, historicamente, os negros possam caminhar com suas próprias pernas. O ProUni, que eu participei, ele me garantiu o ensino superior. Mas o que ele me garantiu no ensino superior, professor Marilene? Ele me garantiu que, na época, com a minha nota na prova do Enem, eu pudesse entrar numa faculdade. E eu entrei. E a partir do momento que eu entrei, eu só podia sair da faculdade se eu passasse nas cadeiras. E isso é uma coisa que as pessoas talvez não entendam. Porque elas acham que garantir a vaga numa universidade pública ou numa universidade privada, através de alguma política, é que eu vou colocar pessoas ali que vão ser maus profissionais. Não, gente.
Por quê? Porque não adianta nada eu dar uma vaga para alguém. Eu tive colegas que perderam a bolsa do ProUni porque não passaram de ano, porque não tiveram nota o suficiente para passar. Né? E é aí que a gente faz a equidade. Por quê? Pegando o nosso exemplo da corrida aqui, né, professora? O ProUni vai me tirar de lá e vai fazer eu vencer todo esse obstáculo até ali, junto com os outros. Ele vai dizer o seguinte: Antônio, os dias que tu tem que sair de manhã, às 5 da manhã, para trabalhar, para depois só chegar em casa de noite, às 8 horas da noite, pegar um livro para poder estudar até a meia-noite, porque de novo, no outro dia, às 5 da manhã, tu vai ter que estudar de novo, isso eu só estou falando do vestibular, né? Tudo isso eu vou tirar da tua vida, vou encurtar esse caminho e eu vou te deixar aqui junto com outro aluno que acorda às 7h30 da manhã para entrar na aula às 8h30, toma um bom café da manhã bem reforçado, pega uma carona com o seu pai que deixa ele na frente da escola. Aí vocês dois vão entrar na faculdade. Agora, a partir daqui, aí é a faculdade, é o bom profissional que vai ter que ser feito ali. E aí, Antônio, tu vai ter que estudar com ele vai ter que estudar contigo, vocês vão ter que se esforçar para que vocês dois saiam dali para frente. Mas e depois, e o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, aí é o racismo estrutural que a gente vai ter que vencer. Porque daí, pegando o meu exemplo aqui, eu vou ter 2 advogados, um branco e um negro. Eu já garanti o ensino superior, ele venceu o ensino superior com o mérito dele, com as notas dele. E agora, o que vai acontecer? Agora eu vou pegar o currículo dos dois e eu vou avaliar a melhor entrevista. Simples. Aquele que me convencer de que pode ser um bom profissional para a minha empresa, eu vou contratar. Independente se ele for branco, se ele for negro, tanto faz, eu vou contratar. Aí eu vou vencer o racismo estrutural. Porque eu posso também fazer uma outra discriminação, que é a seguinte: eu vou olhar os currículos e eu vou ver o seguinte, o currículo, que é uma briga até de um amigo meu, dono de um escritório em Porto Alegre, que é um currículo é de uma boa universidade. O outro é um currículo de uma universidade, vamos dizer assim, que não tem o mesmo status. E aí eu vou escolher aquele da melhor universidade, porque geralmente é o que teve mais condições. E aí eu vou estar, de novo, deixando aquele outro aluno, geralmente negro, para trás. Tá? Agora, no momento que eu entender na entrevista que o conhecimento daquele cara foi além, e ele sim, ele pode ser um ótimo profissional, aí eu vou ter vencido o racismo estrutural. Pode passar ali, por favor. Aqui nós temos a Lei 12.000, tem um 2 a mais aí, tá? 12.711, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais, tá? E a 12.990, que é dos concursos públicos, que são políticas que foram feitas para garantia, vamos dizer assim, de poder aquisitivo para as pessoas negras. Porque, infelizmente, como eu já falei aqui antes, a economia, o lucro sempre geriu isso. Sempre geriu a escravidão também. Né? E agora ela também vai ter que gerir o homem negro. E a mulher negra também. E aí eu vou garantir para ele condições que ele possa caminhar com as próprias pernas. Eu vou garantir o acesso ao ensino e depois do acesso ao ensino, eu vou fazer uma política de inclusão dessas pessoas nos órgãos de poder. Para quê? Para que essas pessoas negras possam se sentir de fato reparadas. Agora eu tenho condições de estar em pé de igualdade, de debate, de renda, né, com alguém que teve sempre um privilégio de nascer branco dentro do país, dentro do nosso país. Então as pessoas assim têm uma certa dificuldade de, como a professora Maria Helena
falou, né, desculpa, a professora Tereza também falou, de admitir essa necessidade de reparação histórica, né, mas essa necessidade ela é urgente, porque não tem como eu competir com alguém que acorde às 7h30 da manhã para estudar às 8h30, morando no centro da cidade, onde estão as melhores escolas, né, do que alguém que mora na periferia, que tem que acordar às 5, né, para poder pegar um ônibus lotado, pegar um trem. Agora a gente está vendo ali as condições de calor no Rio de Janeiro. Imagine pegar um trem no Rio de Janeiro com uma sensação térmica de 60 graus. Como é que essa pessoa vai chegar no final do dia para frequentar uma universidade? Como é que esse aluno vai chegar na escola? Ele não vai ter as mesmas condições, ele não vai ter a mesma concentração. E não é porque ele não é inteligente, não, ele é inteligente. Mas quantas vezes a gente aqui, né, chega em casa cansado e não consegue, né, ler nada, ver nada, que já dá um sono, já quer dormir. Né? Imagine uma pessoa que vive isso todos os dias, só que ela não pode se dar o luxo de desistir ou de esmorecer, porque senão a vida dela não vai mudar. Então a reparação histórica, vamos dizer assim, das políticas sociais, das políticas sociais devem fomentar é essa. E aí o tema da nossa palestra lá, sobre definir esses critérios materiais, né? O que é o critério material? É definir a igualdade na medida de cada pessoa. Garantir a igualdade, tratar, como a gente fala no direito, tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Né? Então, na sala de aula, professora, eu dou o exemplo do cinema, né? Que aqui a gente consegue ver pelo telão da câmera. Né? Todo mundo aqui consegue ver o telão. Né? Todo mundo consegue ver o telão. Independente, talvez, da posição que eu ponha ele. Porque se eu botar o telão, claro, ressalvar da mesa aqui, né? Mas se eu baixar ele na posição que vocês estão, todos conseguem ver o telão. Então, vocês estão numa posição de equidade. Todos conseguem ter acesso ao que está escrito está passando no telão. Agora, se eu tirar essa inclinação aqui e pôr ela reta, e vocês todos um atrás do outro, assim como uma fila de ônibus, enfim, de trem, quem está na frente é quem vai enxergar. O último, ele não vai enxergar o que está escrito no telão, ou ele vai ter que se virar nos 30 para enxergar. Né? Então, é assim que a política social, e isso é o que deve funcionar, e isso é o critério material. O critério material é tratar desigualmente, é eu propor condições para que todos fiquem numa posição de igualdade. No caso aqui, nesse nosso simples exemplo, é pôr as cadeiras de uma forma inclinada para que todos possam enxergar lá. E, a nível de política pública, é o Estado pegar pela mão esse aluno aqui e deixar ele em condições de competir com um aluno mais privilegiado. Existem pessoas brancas, que isso é uma discussão também bem sensível. Existem pessoas brancas nas mesmas condições que as pessoas negras? Existem. Existe desigualdade social. A desigualdade social no país não é uma questão só de os negros terem menos renda e os brancos terem mais renda. Não é. É bem mais complexa do que isso. Né? Tem, sim, pessoas brancas lá no final da fila também. Né? E para essas pessoas, o governo também já desenvolveu políticas também com relação à renda também para essas pessoas. Concursos públicos que tem o ponto de... não é ponto de corte, perdão. É a inscrição isenta, né, pela questão da renda mesmo. Tá? Então, aí são outros critérios que também são desenvolvidos para as pessoas brancas. Mas a gente tem que entender que, historicamente, a maioria das pessoas que foram escravizadas foram as negras. E é essas que são a maioria que deve ser reparada. Tá? Pode passar aí. Como diria o meu orientador, as cotas, elas são o primeiro passo.
O primeiro passo é colocar essas pessoas em condições de competição. Depois disso, a gente precisa vencer o racismo estrutural e entender que esse profissional aqui é tão bom quanto um profissional branco que não precisou disso aqui. E aí a gente vai estar vencendo o racismo estrutural. As condições de cotas e políticas afirmativas, né, elas vêm para garantir moradia, para garantir uma melhoria de renda, né, mas elas não vão dar isso para a população negra. E é isso que é importante que as pessoas saibam. Não, eu não vou dar, por exemplo, a um menino negro, a um jovem negro, uma carteira de advogado. Eu não vou dar isso para ele. Eu vou garantir que ele tenha acesso a uma universidade de direito. E assim, né, estou usando o exemplo do direito porque eu sou advogado, mas assim para qualquer outra área. Né, eu vou dar as condições para ele acessar aqui. E aí, ele acessando, ele vai poder competir. E por que as políticas de cota não são o final? Porque depois que eu formar meu professor ele dizia isso muito bem, depois que o menino negro virar advogado, virar um promotor, tiver uma posição de poder, ele não pode se deixar corromper pelo poder. Ele não pode entender que ele conseguiu porque ele foi esforçado. Então, qualquer menino negro que se esforce um pouquinho mais que ele vai chegar até mais que ele. Não. Ele tem que entender que ele foi fruto de uma política que deu certo, ele conseguiu e ele precisa atuar também, como eu pretendo atuar, como eu quero atuar, como eu já atuo, como o doutor Tiago aqui atua também. Né? Para quem não sabe, o doutor Tiago, presidente da Comissão Jovem Advogado, né, trocando em miúdos, o doutor Tiago ele pega pela mão aquele jovem advogado e ensina os primeiros passos de um escritório de advocacia. Porque a gente também não tem essa noção, né, doutor, de como é que faz depois que se forma. Né? Então é preciso também que eu, depois disso, não me corrompa. Não olhe para trás e veja toda a negritude que tem atrás de mim e falar, se virem. Como seria se a gente voltar lá nos capitães do mato, né, que saíam por aí a caçar os negros fugidos. Não, eu também tenho um compromisso. E um outro professor meu dizia o seguinte, né, é muito importante ter pessoas negras estudando o tema do racismo, debatendo o racismo, combatendo, falando de política pública, né, promovendo, ajudando a promover, etc., etc., mas é importante também ter pessoas negras debatendo outros temas que não têm nada a ver com racismo, para que a gente possa entender que a gente é competente para debater outras coisas. Né? E ele me dizia o seguinte, a tua história é muito bonita, tem que contar a tua história, enfim, tu tem que falar sobre isso, mas não precisa, não vira alguém que debata só racismo. Sai por aí, debate a tua área, fala de direito administrativo, fala de advocacia, fala de direito ambiental, porque negro pode debater isso aí também. Negro pode debater química, biologia, física. Né? Por quê? Porque a gente só nos garantiram o acesso à universidade. A partir daqui, eu vou conseguir me manter um pouco mais, eu vou conseguir poder evoluir financeiramente, mentalmente, profissionalmente. Né? Para encerrar, professora Maria Helena, falei já um pouquinho, pode passar. Né? Essa aqui é a Carolina Maria de Jesus, ela era uma escritora negra. Né? Esse aqui é um trechinho do livro dela, O Quarto de Despejo, que, bom, a professora ali, né, muito mais propriedade para falar. Né? Mas é uma obra, assim, impactante. Para mim, por dois vieses. Tá? Não só pela produção literária em si, que isso já é muito impactante, mas por quem a produziu. Porque uma intelectual produzir uma obra como ela produziu já seria algo impactante, etc., etc. Mas uma mulher de pouco conhecimento, né, se eu for comparar com alguém, né, com a professora que tem o seu doutorado, mas o conhecimento de vida dela, a vivência e a percepção que ela tinha das coisas, e isso lá na época dela, né,
transforma essa obra em algo mais ainda surreal. Né? Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados. De novo, né, gente? Já foram despejados das senzalas e agora despejados das próprias casas. Né? E ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos da sociedade. E aí eu encerro por aqui, professora Maria Helena. Se eu posso dizer para vocês é que a gente precisa vencer esses debates de políticas afirmativas e entender que não é algo, um privilégio que eu vou conceder aos negros. Eu não vou estar privilegiando os negros. Eu vou estar simplesmente deixando eles em pé de igualdade de competição. Porque o que o Estado não pode fazer é privilegiar, né? Como já está lá no princípio da igualdade, como eu falei para vocês. Né? Igualdade não é eu tratar todo mundo igual e eu também não posso privilegiar as pessoas negras. A partir de agora, vamos criar um excesso de não se emprega mais pessoas brancas e vamos empregar só pessoas negras. Não, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar fazendo vingança. Né? Como eu já falei nas minhas aulas, eu digo para meus alunos. A sociedade já evoluiu para entender que justiça não é vingança. Já se pensou isso lá atrás, mas isso há 1000 e poucos anos atrás. Agora eu preciso dar chance de competição. Dar a chance para que essas pessoas possam competir em pé de igualdade. Tá, gente? Muito obrigado por terem me ouvido nessa tarde aí, chuvosa, né, professora? Né? Espero ter contribuído um pouco mais para as reflexões de vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Antônio, professora Tereza. Para mim, não. Se quiserem, podem ficar à vontade. Enquanto isso, vou aproveitar aqui para, mais uma vez, parabenizar o professor Antônio pela fala dele. A gente sempre fica muito reflexivo nessas falas, né, quando a gente debate essas questões, racismo, diversidade sexual, violência doméstica, feminismo, enfim. E eu queria te dizer, Antônio, que é um orgulho muito grande para mim te ter lá no meu time de professores do direito, não só pela tua cor, pela tua competência, teu profissionalismo, né, todo o teu esforço. E eu acompanhei, ele já estava há algum tempo te querendo, né, te levar lá pro nosso time, e ele estava em fase de conclusão do mestrado, então a gente teve que dar uma seguradinha. Eu fiquei mais de 6 meses, eu acho, assumindo algumas turmas para não perder depois a oportunidade de contratá-lo, porque eu fazia muita questão por ele já conhecer o trabalho dele, saber da dedicação, mas para que os alunos negros, apenas 2 que nós temos na faculdade, se enxergassem no professor, sentissem, né, que pertenciam e que eles poderiam chegar onde eles quisessem, que a cor deles não fosse causar qualquer empecilho para que isso acontecesse. Então, assim, fico extremamente feliz, né? Estou extremamente satisfeita com o que a gente vem desenvolvendo lá na faculdade. Que bom que nós tivemos aquela reunião, né, Bárbara? Da onde surgiu a ideia. Na verdade, já estava namorando ali com a Tereza há um bom tempo, né? Alguma parceria. Mas nós tivemos, então, aquela reunião e surgiu a ideia de nós fazermos essa semana, e que bom que a gente fez acontecer, porque eu até vou pedir licença aqui para ler um pedaço de um artigo que eu fiz, que acho que vai ser publicado em algum lugar essa semana, que diz o seguinte: persistir na ideia de que todos somos iguais é uma tentativa de amenizar os preconceitos mobilizados pelas diferenças,
pois sugere que todos os humanos gozam do mesmo ponto de partida, quando lá no fundo sabemos que isso só acontece nas linhas da nossa Constituição Federal. Então, que a gente possa abrir os olhos, né, para essas questões. Vocês estando aqui dentro, vocês têm contato direto com as pessoas que fazem, né, que criam, que incentivam as leis, e também com a população, né, porque eu sei que tem muita gente que bate aqui e que precisa do trabalho de todos vocês, que vocês possam ter compreendido um pouco essa ideia que essa reflexão, na verdade, né, porque a gente não quer plantar nenhuma ideia em ninguém, mas é refletir mesmo sobre o quanto a gente precisa aceitar o racismo e combater ele diariamente, tá? Então, agradeço a oportunidade aqui da Câmara, da Escola do Legislativo, que venham muitos outros, né? E que vocês se juntem a nós lá na faculdade para participar. Diariamente, nós estamos trazendo esses debates para os alunos. A nossa faculdade, um dos Cs da SENEC significa comunidade. Então, a gente faz muita questão dessa aproximação, né? E saudar também ali a presença do meu colega, o Dr. Tiago, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, que vem fazendo um trabalho excelente, né, aqui com os jovens advogados de Gravataí. Então, vocês dois, né, dirigentes de ordem, colegas, o Tiago terminando o mestrado, quem sabe, né, futuramente não segue aí os caminhos da docência. Eu quero dizer que é um orgulho, né, tê-los como colega e trabalhar aí, dividir algumas demandas com vocês. Muito obrigada. Bom, obrigada, Marilena. Assim como tu falou, aquela nossa... Quer falar? Ah, tá. Aproveitar, né, agradecer o doutor, professor Antônio, por essa fala. Realmente é um prazer e um privilégio a gente ouvir o doutor falar aqui hoje, compartilhar esse conhecimento que ele adquiriu durante todos esses anos, né, não só de estudo acadêmico, mas de experiência de vida. Sem dúvida nenhuma, saímos todos aqui extremamente mais conhecedores dessa área. Agradecer também à Faculdade SENEC por trazer esse debate, à Câmara de Vereadores de Gravataí. Como teve uma parte da tua fala que me chamou bastante atenção, que é o racismo ambiental. A gente fala hoje de grandes calamidades, né, ambientais, mas hoje a gente fala isso porque o El Niño é um efeito em grande escala, né, e hoje esse efeito ele atinge pessoas brancas também. Então, se a gente for fazer uma análise, né, efeitos climáticos atingem pessoas mais pobres há muito tempo. Por quê? Porque boa parte dessas pessoas foram excluídas. Então, se for falar sobre desabamentos de favelas, coisas do tipo, mortes, números muito grandes, a gente ouve falar muito disso ainda, em que pese agora que está atingindo boa parte das pessoas que não estão nas favelas, hoje a gente discute sobre isso, né? E hoje a gente falar sobre isso dentro de uma casa legislativa é muito importante, porque daqui saem as leis, né? Daqui saem as diretrizes que norteiam, né, um município. E a gente fala hoje de Gravataí, que é um dos municípios com menor índice de saneamento básico no Brasil. Então isso é muito simbólico. E quem são as pessoas que não têm acesso a saneamento básico? Pessoas pretas, pessoas pardas, que estão dentro das vilas, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, que são vilas, né? Um lugar de favela a gente usa esse nome, né? Mas na verdade são tal qual como as favelas em outros lugares do Brasil. Então, assim, qual é o enfrentamento hoje que a gente tem sobre esse racismo ecológico dentro do poder legislativo, dentro do poder judiciário, executivo, para enfrentamento desse tipo de problemática? Alô? Oi, deixa eu conseguir aqui então. Muito boa a tua colocação, Thiago, porque... Doutor Thiago, perdão, intimidade. Mas, primeiro, porque é um tema relativamente, não vou dizer assim, novo, mas é um debate público no Brasil que começa
principalmente a partir de Brumadinho, né? Daquela tragédia ambiental lá da barragem, né? Porque, como o doutor falou, já é um problema social que já atingia deslizamento de terra, morros, né? Isso já acontece comumente no país, assim como alagamentos. Aqui em Porto Alegre tem a região das ilhas ali, né, que está sendo devastada por causa dessa última enchente. Agora, qual é o problema aqui? O problema é que essas situações, essas mazelas ambientais, vêm chegando cada vez mais nas áreas mais nobres das cidades. Aí eu pego um exemplo aqui de Gravataí, o centro da cidade, falta água no verão. Nós temos o problema do rio aqui, Gravataí, que é um problema que está atingindo democraticamente, vamos dizer assim, a cidade, né? Mas que já atingia e atinge outras tantas vilas, como o colega falou ali, já há bastante tempo. Então, qual é o papel aqui que deveria ser tomado pelo poder público? É se preocupar, por exemplo, com as questões de licenciamento ambiental, de remoção dessas famílias, não só remover lá do alto do morro e jogar em qualquer lugar, mas trazer essas famílias de locais ermos para locais que tenham acesso melhor ao centro e às condições de trabalho, transporte, da mesma forma, para que eu não possa simplesmente tirar essas pessoas de um lugar e despejar em outros, né? Porque senão eu vou voltar de novo nas questões das senzalas, etc, etc, só que agora com um outro aspecto, que é esse aspecto ambiental. Então, o compromisso do poder público, que já está lá na Constituição, de garantir um meio ambiente sustentável e saudável, né, não só a população atual, mas as futuras gerações, né, é de garantir que as desapropriações adequadas sejam feitas e que essas desapropriações coloquem essas pessoas em locais de condições de estabelecer uma nova moradia ali, né? Não simplesmente reservar os locais inabitados para futuros empreendimentos, por exemplo, né? Aí eu vou pegar um grande centro onde eu tenho uma área que não tem ninguém, mas é uma área que tem, assim, vamos dizer assim, uma projeção de venda para empreendimento, para prédio, condomínio, muito boa. E eu poderia utilizar essa área para poder realocar toda uma comunidade que já está sofrendo com algum tipo de mazela ambiental, né? Só que essa reserva não se tem. Essa reserva se deixa para, de novo, para o lucro, aí através de um empreendimento imobiliário. Sim, através das campanhas de conscientização também, né? Também. Mas campanhas mais sérias, porque campanha é algo muito subjetivo, né? De fato, quem está sendo atingido pelas campanhas que se criam, né, em prol do meio ambiente, enfim, de qualquer assunto aí que a gente possa falar, são as pessoas que têm internet, acesso à rede social, acesso à informação. E então, muitas vezes, as campanhas também não chegam às pessoas que realmente precisam, né, ter alguma conscientização e precisam ter uma noção, até mesmo que elas estão prejudicadas, né? E eu vi um post semana passada sensacional no Instagram que falava justamente sobre isso, as condições ambientais relacionadas à classe social e às questões de cor, né? Que daí a gente volta lá na questão da cor. O calor de 40 graus, para mim, ele não é igual para a pessoa que está lá na vila. Eu tenho piscina na minha casa, eu tenho ar-condicionado, né? A pessoa que está lá na vila, enfim, ela vai morrer de calor. Ela pode morrer literalmente, né? Além de ter prejuízo em estudar, na frequência escolar, e uma série de outras coisas, né? De não conseguir dormir, de não conseguir se alimentar. Então, eu vejo, assim, além de todo o cuidado que o Antônio colocou ali, também a questão das campanhas, de fato, acessarem de uma forma mais pontual as pessoas que precisam ter acesso às informações. Exatamente, professor. Bom, então, retomando, como a professora Marilena falou,
essa nossa semana foi pensada numa reunião que, na verdade, deu continuidade a um sonho antigo, né? Foi o primeiro evento que a gente efetivamente conseguiu fazer em parceria com o SENEC. Espero que o primeiro de vários. Gostaria muito de agradecer a tua presença, professor Antônio. Apesar de não ter muita gente aqui no auditório, a gente vai transmitir essa palestra. Eu acredito que muita gente vai se interessar. Muito obrigada pela presença, então. Agradecer a vocês que permaneceram aqui conosco. E amanhã continua a nossa semana com um evento online, daí, um webinário, na quinta e na sexta, a partir das 14 horas. Obrigada.